Olá, pessoal! Adivinha quem está aqui junto com vocês para falar sobre a negação da condicional? Eu, professor Ângelo Prigo, tudo certo? Vamos lá na nossa caminhada, não é isso? Rumo aos concursos, seguindo a lógica, né? E aí nós temos alguns temas muito, né, cobrados, comuns, né? Aparece em todos os concursos, que é o caso da negação, né, lógica. Cada conectivo lá ele tem a sua regra própria, né, para você trabalhar. Professor, como é que funciona? Como eu falei, né, são regras, né? Você tem que, de alguma forma, gravar as regras, porque a hora que você aplicar a regra, está resolvido. A dificuldade de cada um é descobrir a melhor maneira de decorar essas regras aí, tá certo? Infelizmente é assim, né? Gravou, aplicou, resolveu. Essa é a ideia. E o conectivo que nós vamos trabalhar hoje, no caso, é a condicional, né? O se então. Como é que eu faço para negar o condicional? E a ideia de negação, ela está vinculada, né, à ideia de tabela verdade. Uma proposição é a negação lógica de outra proposição quando as suas tabelas verdades forem o quê? Opostas, né? Opostas. Então, quando uma tabela verdade dá um resultado, a outra proposição tem os valores opostos, linha por linha, então ela é chamada de negação lógica. Não tem outro motivo a não ser esse, tá certo? Então, como eu falo, são regras que desenvolveram ao longo do tempo para você evitar o preenchimento da tabela verdade. Porque um dos processos é construir a tabela verdade, né? Só que esse processo, ele é demorado, é apenas isso. Se você é bom em construir tabela verdade, você pega a proposição, constrói a tabela verdade, né, da outra proposição e verifica se elas são opostas, né? O problema de ser uma prova múltipla escolha é que pode ser que a correta seja a alternativa E. Aí você vai ter que fazer várias vezes. Então, fica aqui a minha sugestão em termos de concurso, de que, né, no caso, as regras são mais práticas, mais rápidas, não são mais certas, né? É apenas questão de tempo no caso, tá certo? E, como eu falei para você, cada conectivo tem aí a sua regra, né? E aí nós vamos trabalhar com uma regra, né, para o condicional e às vezes a gente, para poder ajudar, né, tentar facilitar a memorização, existem, né, umas regrinhas, uns mnemônicos, que são frases, palavras, né, que te ajudam a lembrar o procedimento. Essa é a realidade, né? O mnemônico é uma forma de você lembrar o procedimento. O que eu tenho que fazer, né, para poder chegar na negação? Basicamente, nós mexemos com as proposições simples, negando ou mantendo-as, né, no caso, e mexemos nos conectivos, né? São situações aí que ocorrem. Então, o mnemônico é uma forma de você lembrar o procedimento, né? O que eu devo fazer para chegar na negação, não sendo via tabela verdade, né? Como eu falei, aí eu teria que construir as duas, tá certo? Então, cada conectivo tem as suas regras práticas, né? O condicional, ele trabalha sozinho, a regra só funciona para ele, né? Então, esse daí é o diferencial do condicional no caso. Então, a regra, né, que eu proponho aí no caso, é a condicional chamado ma-ené, né? O que é o ma-ené? O que é o ma, né, nas minhas regras mnemônicas? Ma significa que você vai manter a frase, né? Manter, não mexe, reproduz a mesma frase. O né significa que você vai negar a frase, né? Tá certo? Você vai negar. Então você vai pegar aquela frase e fazer uma negação. E o e significa que eu vou tirar o condicional, o se, então, e substituir pelo conectivo e. Então, a negação, né, no caso aí do condicional, da proposição condicional, a regra, o mnemônico, ma e né, mantenho o antecedente, né, e nego o consequente. É um mnemônico, é uma regra prática. Sempre vai funcionar? Lógico, é regra, né, para você poder aplicar nessas situações. Então, ma e né, mantém e nega. Cada um tem uma forma de decorar, né? Essa parte que a gente fala de gravar regras
ela é muito particular, né? É de cada um, tá certo? Que todos têm que saber, né, para fazer corretamente essa negação. Porém, né? Porém, no caso, como cada um vai gravar, tá aí. Eu escolhi uma das várias formas aí, né, que o pessoal tem para gravar. Eu construo essas frases, ma e né. Mantém o antecedente e nega o consequente, né? Por exemplo, aí no caso, se eu tenho essa proposição, se Carlos é alto, então João é rico. A negação, Carlos é alto, né? E João não é rico. O que eu fiz? Eu apliquei simplesmente a regra. Esse daqui é o antecedente, tá certo? Deixa eu escrever aqui com a canetinha. Então, esse daí é o antecedente. Tá certo? Cadê lá o João? O João é rico, tá aqui. Ele é o consequente. Certo? Consequente. O que falou o mnemônico, né? Mantém o antecedente, certo? Nega o consequente e troca o então por e. Essa é a regra, né? É o mnemônico, não é a regra, né? É o mnemônico para você lembrar da regra. Mantém e nega. Mantém a primeira frase e nego a segunda frase, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, né? Carlos é alto e João não é rico, por quê? Né? Então, mantemos o antecedente Carlos é alto, negamos o consequente João é rico, né? E trocamos o então por e, tá certo? Então, isso daí, esse mnemônico, é para você lembrar do procedimento da regra, né? Quer dizer, a regra, ela substitui, ela evita, né, o uso da tabela verdade. Deu para entender? Eu teria que construir essa tabela, construir a segunda tabela e verificar se elas são, né, no caso aí, tabelas opostas, né? Linha por linha tem esse valor. Então, quando você vai aplicar esse procedimento aí no caso, né? Negação do condicional. Mantém o antecedente, nega o consequente e troca o então pelo e. Se Carlos é alto, então João é rico. Negação, Carlos não é alto e João não é rico. Qual que é a regrinha? Ma e né. Mantém e nega. Tá certo? Então, isso daí são formas, né, de você trabalhar essas regras, tá certo? Nós temos aí uma série de situações, né, de condicionais, cada um deles com a sua regra, e aí, no caso, né, então, nós temos essa pro condicional. Legal? Então, depois você sabe que nós temos aquele momento que a gente resolve questões, e aí você vai ver na prática como aplicar. Mas fica aqui esse exemplo para você ir lembrando, né, desses procedimentos. Como é que eu faço para, né, aplicar a regra da negação da condicional, ma e né. Fazendo uma observação, né? O pessoal pega lá e lógico que é mais engraçado falar assim, mas não funciona. A regra é o mané. Não. Sabe o que acontece quando fala mané? O pessoal esquece o que tem no meio. É ma e né? Mantém e nega. Tá certo? Porque o pessoal coloca mané, aí fica esquisito. Mas o que tem entre o ma e o né? Ma e né. E pode acreditar, mané é uma outra regra, sabia? É outra regra. Né? Então, é bem objetivo, né? Determine a negação da proposição tal, que tem um condicional. Regra, mantém e nega. Tá certo? É isso aí. E aí você vai nos acompanhando, né? Para poder ver, né, esses procedimentos aí. E essa parte aqui é bem regrinha, né? É decorar e aplicar. Quando aparece lá, direto, né, nós fazemos essa nossa aplicação aí no caso, tá bom? Então é isso aí. Ângelo Primo fica com vocês aí.
né, nossa parceria com o JC, eu, você e o JC, né, na direção dos concursos para você ter, né, no caso aí, uma preparação muito bacana a respeito. Legal? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, né, mas vai nos acompanhando aí que vem mais coisas pela frente. Um abraço. Tchau aí. Olá, pessoal. Adivinha quem está aqui para, né, estudar a proposição composta, negação da bicondicional e disjunção exclusiva? Eu, professor Ângelo Primo, tudo bom? Tudo certinho? Vamos lá, nossa caminhada, né? Rumo aí aos concursos, passando pelo mundo da lógica. E o mundo da lógica tem vários temas para tratar, né? Como, por exemplo, a negação lógica das proposições, né? E nós estamos trabalhando a parte das regras práticas que te levam a uma negação. Lembrando que uma proposição é a negação lógica de outra quando ambas têm tabelas opostas, ou seja, linha a linha elas são opostas, né? Então, usar a tabela verdade é um procedimento. Às vezes, né, trabalhoso, mas é um procedimento. O que nós estamos trabalhando aqui no caso é a regra prática, né? Aquilo que te ajuda aí rapidamente, né? No caso aí, a essas negações lógicas. E hoje nós vamos trabalhar um par, né, de conectivos que apresentam a mesma regra, né? Eles têm essa mesma regra, que é bicondicional, né? E a disjunção exclusiva. Para ambos, né, a regra é a mesma, tá certo? E aí, vou te mostrar, né, a negação clássica, tá certo? E também uma forma de negar que está aparecendo bastante, porque ela é estranha, né? Então, o pessoal aí, no caso, acaba perdendo, né, essa informação aí. Legal? É, a negação clássica, né, é aquela negação que existe na própria tabela verdade. Como eu falei para vocês, uma proposição é a negação lógica de outra, quando as suas tabelas verdades são opostas. Se você pegar a tabela verdade das primitivas, você vai perceber que a tabela do ou e a tabela do C e somente C são opostas. Onde uma é verdade, na mesma linha, a outra é falsa. Onde uma é falsa, na mesma linha, a outra é verdade. Então, existe a chamada negação clássica, que é exatamente já, né, o que existe na própria tabela, né, verdade. Ou seja, a negação do condicional do bicondicional, aliás, é a disjunção exclusiva, e a negação da disjunção exclusiva é o bicondicional. Então, essa é clássica. Esse é o primeiro caso aí que nós encontramos, tá certo? Então, se você tiver, né, que negar a proposição o Carlos é alto ou João é rico, né, ou exclusivo, é simplesmente trocar o ou pelo C e somente C. Não mexe mais nada. Só trocar, né? Então ficaria o quê? Carlos é alto, C e somente C, né? João é rico. E vice-versa, né? Se eu tivesse que negar Marcos, né, comprará um carro, se somente se Lúcia for viajar. Negação. Ou Marcos comprará um carro, né, ou Lúcia irá viajar. Então, essa é a chamada negação clássica. Eu só troco os conectivos, né? O resto, as proposições permanecem as mesmas. Essa é a chamada negação clássica. Lógico que na prova, quando ele fala a negação da proposição, eu não sei qual delas que ele vai aplicar. Será que é a clássica? Será que é a outra que nós vamos comentar também? Não sei. Por isso você tem que ficar atento, né, no caso. Se você for aplicar essa negação clássica, né, eu vou trazer para você uma regrinha para você lembrar, o mnemônico, né? Ô, professor, como é que eu vou lembrar da negação clássica, né, da bicondicional ou da disjunção exclusiva, né? A regra prática, né, clássica aí no caso, eu fiz uma brincadeirinha aí, né, para o pessoal lembrar, né? Lembre-se que o mnemônico, né, essa frasezinha aí que a gente brinca com elas, é para você lembrar o procedimento. O que você deve fazer para chegar na forma chamada de negação clássica, né?
Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, mamar, troca-troca, né? Que vem a ser o mamar, professor? Você mantém as frases, né? Então, as frases mantém, não mexe, não mexe. Simplesmente reproduz as frases, né? Mamar, né? Mantém, mantém. Agora, o troca-troca aqui no caso é em relação ao quê? Troca-troca em relação aos conectivos. Onde está o ou, você passa a escrever sei somente C. Onde está o sei somente C, eu passo a escrever ou, né? Então, mamar troca-troca, quer dizer, mantém as frases, troca os conectivos, tá certo? Foi o que eu fiz aí no caso, em relação, né, a essa situação. Ou Carlos é alto, ou João é rico. O que eu fiz? Mantém, mantém, troca os conectivos. Mamar, troca-troca, né? Então, mantém o Carlos. Carlos é alto. Mantém o João. João é rico, né? Troca o ou pelo sei somente ser. E aí ficou o quê? Carlos é alto, sei somente ser, João é rico. Legal? Então, mamar, troca-troca. Quer dizer, mantém, mantém, troca os conectivos aí no caso. Então, esses mnemônicos, né, são formas aí para você lembrar dessas negações. Tem vários formatos, né? Mas a ideia é tentar evitar a tabela verdade, né? Que daria bastante trabalho. Veja bem, não é que é difícil, é trabalhoso, né? É demorado. Então é só por isso aí, né? Então, se você puder lembrar das regras, é um salto, né? Você vai mais rapidamente essa situação. Então, ou Carlos é alto, ou João é rico. Mantém, né? Mantém, no caso, o Carlos. Troca o ou, vira sei somente ser, né? E mantém o João é rico aí no caso, tá certo? Seria esse formato aí no caso, né? Mesma coisa, ó. Marcos comprará um carro, sei somente se Lúcia for viajar, né? Qual que é a negação? Mamar, troca-troca. O que eu fiz? Mantenho o Marcos, então Marcos comprará um carro, mantém a Lúcia, Lúcia irá viajar, continua, e troca o quê? O ou pelo sei somente ser e o sei somente ser pelo ou. Depende do que nós temos naquele momento. Se está o sei somente ser, né, você vai trocar pelo ou. Então, como é que ficará? Ou Marcos comprará um carro, ou Lúcia, né, irá viajar. For não, né? Irá viajar. Tá bom? Só para ficar bonitinho lá. Irá viajar. Tá certo? Então, nesse caso aí, você tem aplicação do mamar, troca-troca. Mantém, troca, mantém. Mamar, troca-troca. Mantém, né? No caso, o Marcos, que vai comprar o carro. Mantém a Lúcia, que irá viajar. E aí, troca o sei somente ser pelo ou. Né? Então, são regras práticas, são coisas que você aplica, né, de imediato e já sai a tua resposta. Né? Isso é importante por causa do tempo. Né? Não é porque é difícil, não é porque é fácil, não, é por causa do tempo. Infelizmente, você tem 3 minutos lá para fazer uma questão dessa. Então, quando aparece e é uma regra imediata, você ganha tempo aí no caso, para sobrar tempo para outras coisas, ter que raciocinar. Mas, assim, regras práticas, infelizmente, é isso aí. Aplica, né, rapidamente e tem a solução, tá bom? Isso daí são as regras clássicas. Mantém e troca, mantém e troca. Mantém as proposições, troca o ou pelo sei somente ser e vice-versa. Esse daí é clássico, né? Agora, ultimamente o pessoal tem inventado coisa e ela é mais estranha, né? Nessa situação aí, tá certo? Qual que é essa daí, professor? Vamos lá, vamos ver. Nesse caso de negação, por que ela é estranha? Porque não vai trocar conectivo, vai manter o mesmo conectivo, né? É uma situação estranha aí no caso, né? Porque normalmente a gente está acostumado a fazer a negação e troca o conectivo, nunca mantém o mesmo conectivo, né? Então, na realidade, eles começaram a pegar esses casos aí, tá certo? E nós temos que tomar cuidado. Qual que é a outra regra, né? A outra regra é assim, mamané. Mantém a primeira, mantém o conectivo e nega a segunda frase. Mamané, mamané, né?
Mantém a primeira frase, mantém o conectivo e nega a segunda frase. Mamané. Que é diferente de, né? Mamá, troca-troca. Mamané. Mamané. Eu gosto de falar mamané, né? Então, por exemplo, né? Ou Maria é alta, tá certo? Ou João é rico, né? A negação delas, o que seria? Mamané, né? Ou mantém Maria alta, só que nega o João não é rico. E aí que tá a coisa estranha, né? Porque você tem o mesmo conectivo, né? E aparece e fala, pô, mas como é que ficou negação? Porque as tabelas verdades são opostas. É só por isso, né? Não é pelo sentido da frase, é só por isso aí no caso, né? Então, quando você vai fazer a negação, qual que é a negação de ou Maria é alta ou João é rico? Não sei, né? Pode ser, né? Mamá troca-troca, mantém a Maria, troca o ou por C e somente C e mantém o João é rico. Pode ser uma delas, está correta. Pode ser o mamané, mantém a Maria, mantém o conectivo e nega a segunda proposição. Ou Maria é alta ou João não é rico. Professor, como é que eu sei? Não sei. Você tem que ficar atento para ver nas alternativas, né, o que eles estão usando no caso. Tá certo? A mesma coisa, né? Eu teria lá. Rita é ruiva, sei somente ser, Paulo é médico. A negação dela, né? Se for o mamané, mamané, mantém a Rita, né? Tá certo? Mantém o sei somente ser e nega o Paulo. Rita é ruiva, sei somente ser, Paulo é médico. Deu para entender? Então, hoje, o pessoal está fugindo um pouco, né, do que era o comum, do básico, né, e deixando todo mundo assustado lá. Qual que é a negação de Rita? É bom, né? Rita é ruiva, sei somente ser Paulo é médico. Se for a clássica, né? Rita é ruiva, né? Ou Rita é ruiva, ou Paulo é médico. Essa é a clássica, né? Lembra? Mamá, troca-troca. Agora, e se for o mamané? Mantém a Rita, mantém o sei somente ser e nega o Paulo. Mamané, tá bom? Então, isso daí é importante você estar praticando, é importante, né, você estar com isso daí nas ideias, saber que existe, porque assim você não se assusta. Falar, eu tenho duas regras possíveis, né, para negar aqui no caso, tá certo? O bicondicional e, no caso, a parte da disjunção exclusiva. Então você não se assusta, você tem a ideia de que existe essa possibilidade, né? Por isso que é importante você nos acompanhar, né? Tá se preparando legal, ó, o JC, eu, você, fazendo aquela parceria com força, né? Para poder chegar na hora da prova sem tomar sustos, né? Você tá aí, no caso, né? Atento a essas possibilidades, legal? Então, nos acompanhe, faça os exercícios, você sabe que vai ter um momento que eu vou resolver questões sobre essas aulas aí, e tá lá, vai acompanhando, vai aplicando as, né, regras correspondentes para você aí, né, saber, no caso aí, que existe essas possibilidades. Legal? É isso aí. Por enquanto, Angelo Primo se despedindo, e eu volto aí para a gente falar em mais encrencas aí, e mais regrinhas e mais outras coisas, tá certo? Um abraço, até mais. Tchau e... Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo aqui, melhor aqui, junto com vocês aí para fazer aquelas questões, resumo das aulas que nós já vimos aí no caso. E o resumo, a base de questões, é sobre o estudo da tabela verdade, né? Como trabalhar a tabela verdade, no caso aí, como descobrir se é tautologia ou não, tá certo? Como determinar o valor verdade, né, de uma proposição. Então vamos fazer aquele resumo bacana por meio de questões. Vamos lá para a gente ver o que acontece aqui. Deixa eu pular para cá. Então,
sobre, né, o estudo da tabela verdade, nós temos muitas coisas aí para analisar. Vamos ver aqui o que esse texto nos traz, né? Leia o trecho a seguir. Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Tá certo? Então, com base no cálculo sentencial, o trecho se refere a uma conjunção, disjunção, no caso, condicional ou bicondicional. Então, veja bem a situação que ele está nos propondo. Ela será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Então, qual seria aí, no caso, né, a proposição que tem essa cara? Então, eu vou atrás da minha tabela verdade, das primitivas, lembra? Que são os conectivos puros, e, ou, C somente C e o C, então, para ver em qual situação, né, qual dos conectivos nós temos essa nossa situação. Vamos dar uma olhada? Puxei aqui para nós a tabela verdade. Então, ele fala o seguinte, ó, ela será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras. Então, o que acontece? As duas serão verdadeiras, deixa eu arrumar minha canetinha aqui. As duas serão verdadeiras aqui, ó, nessa primeira linha, né? Primeira linha para quem gravou a tabela desse jeito, né? E ela é verdadeira, nós temos aqui 4 possibilidades. Pode ser o E, pode ser o OU, né? Pode ser o C e somente C e pode ser o C então. Então, nessas 4 possibilidades, nós temos que ela é verdadeira, né? E, caso contrário, será falso. Ou seja, nas outras 3 situações aqui de combinação, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso, ela será sempre falsa, né? Então, qual é o conectivo que nós temos para isso daí? Ó? É essa situação, que é o conectivo E, que é a nossa conjunção, né? Então, a conjunção, ela é verdade quando ambos os conjuntos, que é o nome para isso daí, forem verdadeiros. Caso contrário, ou seja, aparecendo uma falsa, né, um dos conjuntos sendo falso, automaticamente a proposição será falsa, né? Então, quem tem essa característica aí, no caso, é a conjunção, é o conectivo E, né? Então, o E é verdade somente quando ambos os conjuntos forem verdadeiros. Caso contrário, será falso, né? Então, isso é uma pergunta a respeito do que? Da conjunção. É uma situação que eu tenho que conhecer, né? O cruzamento, a estrutura das tabelas primitivas para poder, né, construir novas situações. Legal? Então é importante importante e indispensável. Não tem como a gente fazer isso daí, né, sem conhecimento da tabela. Podem, né, dar uma maquiada, falar que você não aprendeu via tabela, mas fez alguma coisa lá que te lembra a tabela verdade, não é isso? Então, essa situação aí que ele está, né, nos perguntando é a respeito da conjunção, tá certo? Então, isso daí é um exercício que envolve as primitivas, são aquelas que, a partir, né, dessas primitivas, construímos qualquer outra, tá certo? E as primitivas aí estão associadas aos conectivos, com duas, né, no caso aí, duas proposições, não pode ter negação, não pode ter parênteses, né? No caso, tá certo? E em algumas situações tem que tomar cuidado que também a ordem é importante, que é o caso da condicional. Legal? Então, o que ele está falando aí é a respeito da conjunção, ok? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Deixa eu desaparecer para a gente poder ver. Então ele fala assim, ó, se M, a afirmação Marília gosta de dançar, e seja J, a afirmação Jean gosta de estudar, considere a composição dessas duas afirmações. Ou Marília gosta de dançar, ou Jean gosta de estudar. A tabela verdade, que representa corretamente os valores lógicos envolvidos nessa situação, né? Então, está aí a nossa tabela verdade que ele mostrou, né? E ele está querendo saber, então,
qual delas é a correta, sabendo que os valores 1, 2, 3 e 4, né, da coluna ou I, B ou J devem ser preenchidas corretamente por... Né? Então, o que ele está propondo? Opa, do outro lado. Né, propondo. Qual é, né, os valores das combinações que nós temos aí para ou, né, que é a chamada disjunção exclusiva. Então, né, ou é uma disjunção exclusiva. Legal? Qual é a condição dela? Né? Ela será verdadeira quando apenas uma das proposições, apenas um dos disjuntos for verdadeiro. Né? Então, verdade, falso, falso, verdade, gera uma verdade para nós aí no caso, tá certo? E aqui eu faço uma observação, porque você viu que a proposta, né, dessa banca aí no caso, ela te deu a tabela pronta, né? Mas é importante que você observe se ela está na ordem que você está acostumado. Vamos ver, ó. Tá aqui, ó. Né? Olha lá. Primeira linha, verdade, verdade. Segunda linha, verdade, falso. Terceira linha, falso, verdade. Quarta linha, falso, falso. Faço essa observação porque eu já peguei questões de prova, né, que essa ordem, que a ordem, né, que eles construíram aí no caso, não é aquela que nós estamos acostumados. Então, o que você tem que fazer? Ah, professor, está errado isso daí? Lógico que não está errado, né? Porém, a gente acaba se perdendo, porque nós estamos acostumados a gravar numa certa ordem, e aí, então, né, o examinador lá faz o quê? Ele faz a estripulia dele e muda a ordem aí no caso, tá certo? Então, é importante você prestar atenção que quando for dado a tabela, tem que ver se está na ordem que você está acostumado a gravar. Então, ele quer saber qual é, né, a tabela verdade da disjunção, no caso aí chamada de exclusiva. Vamos lá para a nossa tabela? Então, a nossa disjunção exclusiva está aqui, ó. Ou P ou Q, né? Então, o que acontece? Quando ambas são iguais, tá vendo aqui no caso? Quando ambas são iguais, ele é falso. Quando uma for diferente da outra, ambas, né? Então, no caso, são verdadeiras, tá certo? Então, aonde elas forem iguais, né? Verdade, verdade, falso, falso, é falso. Quando for falso, verdade, verdade, falso, é verdade, tá certo? Então, é essa ordem que ele está querendo, e como eu falei, presta atenção para ver se a tabela veio na ordem que você está acostumado. Sem dúvida, estamos acostumados, veio nessa ordem, então nós sabemos aqui no caso, né, que nós temos para essa situação aqui, né? É essa primeira falsa, verdade, é isso? Verdade e falsa. Legal? Então, o exclusivo, falso, verdade, verdade, falso. Legal? Então, nesse caso aí, né, nós teríamos a tabela verdade do ou, mas fica esse alerta. Presta atenção se a tabela que ele te deu, né, construída, está na ordem que você está acostumado, tá certo? Cuidado com essas encrencas aí que aparecem. Legal? Então, saber a tabela das primitivas é indispensável, ao contrário do que muitos dizem por aí, tá certo ou não? Vamos lá. Professor, tem mais coisa aí? Isso daqui tá cheio de encrenca, né? O que ele diz aqui, ó? Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Legal. Então, Luísa possui um gato. Isso é verdadeiro. Henrique gosta de observar patos. Isso é verdadeiro. Rafael não tem bicicleta. Isso é verdadeiro. E Tiago não gosta de comer macarrão. Isso também é verdadeiro. Legal? Muito bem. A partir dessas afirmações, deixa eu subir daqui para ficar melhor, é logicamente verdadeiro que, se Luísa possui um gato, então Rafael tem bicicleta, Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos, ou Luísa possui um gato, ou Tiago não gosta de comer macarrão. Se Henrique gosta de observar
patos, então Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar patos, né? Então ele quer saber aí, no caso, qual dessas daí seria verdadeira. Professor, como é que funciona isso daí? A primeira providência é essa daqui. Essas proposições são proposições simples ou são proposições compostas? As proposições compostas, elas têm, no caso aí, né, conectivos. Essas não têm conectivos, então são proposições simples. Ou seja, a proposição simples, né? Luísa possui um gato, é verdade. A proposição simples, Henrique gosta de observar patos, é verdade. A proposição simples, Rafael tem bicicleta, é verdade. E a proposição simples, Tiago não gosta de comer macarrão, é verdade. Então, vocês têm 4 proposições simples. O que ele quer saber se é logicamente verdadeiro, né? Essas proposições a seguir, elas são proposições compostas. Então, o valor lógico delas vai depender do quê? Da tabela verdade. Se, então, essa primeira é condicional. Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos. É a conjunção. Ou Luísa possui um gato, ou Tiago não gosta de comer macarrão. É uma exclusiva, tá certo? Deixa eu sair do ar aqui. Se Henrique, né, gosta de observar, então Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Tem 2 conectivos aqui no caso. E por último, Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar patos. Proposição, no caso, é uma disjunção inclusiva. Então, pessoal, o que acontece aí no caso, né? Nós temos essas situações aí no caso, que são proposições simples, né? E a proposição composta. Então, sugestão sobre a proposição simples. Luísa possui um gato. Automaticamente já pensa na negação. Se Luísa possui um gato é verdade, não possui um gato é falso. Henrique gosta de observar patos. É verdade? Henrique não gosta de observar patos? É falso. Rafael não tem bicicleta. É verdade? Rafael tem bicicleta. É falso. Ou seja, a negação vai ter o valor lógico oposto, né? Tiago não gosta de comer macarrão. É verdade? Tiago gosta de comer macarrão. É falso. Então é assim, você sabe o valor lógico de uma proposição simples, então você também sabe a da sua negação. E isso é importante. Por quê, professor? Pode ser que você use, pode ser que você não use, mas que tá lá, tá lá. Legal? Por quê? Porque agora, nas proposições compostas, nós temos que pensar em tabela verdade, né? Então, Luísa possui um gato, é verdade. Então, Rafael possui uma bicicleta, tem bicicleta. Verdade, então, falso, a proposição composta será falso. Deu para entender? Eu vou pegar o valor lógico de cada proposição simples, substituir na composta e buscar na tabela verdade, né? No caso aí, se, né, nós temos ou não essa, né, situação. Olha lá. Tiago não gosta de comer, é verdade. E, né, comer macarrão. E Henrique não gosta de observar patos. Falso. Verdade e falso vai gerar uma proposição o quê? Falsa, né? Vai gerar uma proposição falsa. Que mais? Ou Luísa possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão. É o exclusivo. Verdade ou verdade. Gera uma proposição falsa. E aqui fica uma dica para você. Tá vendo que a D tem 2 conectivos? Deixa ela para o final. Em vez de você bater de frente com ela, deixa ela para o final. Eu vou para E. Né? Rafael tem bicicleta, é falso. O Henrique gosta de observar patos. Verdade. Né? Olha lá. Verdade ou vai gerar uma verdade. Então, veja, nesse caso, a alternativa correta é a E. Qual que é logicamente verdadeira? A E. Fala, professor, e a D? Nem precisei, né? Faça aquelas que só tem um conectivo, que é mais prático, depois você vai para as outras. Se eu precisasse, né? Se eu precisasse aqui no caso, resolver a D,
Então, eu teria que, né, observar todas aquelas relações que nós temos aqui, né? Henrique gosta de observar patos, né? Isso daqui seria verdade. Então, tem um parênteses aqui, ó. Luísa possui um gato, verdade, né? E Tiago gosta de comer macarrão, falso. Olha só, né? Então nós temos verdade e falso. Então nós teríamos verdade da primeira parte e então falso da segunda. Verdade, então falso, né? É falso. Mas veja bem, eu não precisaria encarar a D. Vocês têm que se acostumar também com isso. As outras 4 são proposições compostas, né? Formada por um conectivo, muito mais prático. Essa daí eu deixaria para o final. Essa estaria certa se as outras 4 estivessem o quê? Errada. Legal? Então é assim, roteiro. Você tem a proposição simples, então o valor está definido. Se você tem a simples, ache a negação dela. Não sei se eu vou usar, mas eu já acho a negação dela, tá certo? Aí eu vou substituindo cada uma das proposições simples na correspondente aí da proposição composta. E aí o que ele está querendo? Que ela seja verdadeira, que ela seja o quê? Falsa. Aí se substitui, tá certo? Então primeiro acha a simples, depois substitui. Esse é o procedimento. Quando chegou na composta, tem que saber a tabela verdade. E se eu tiver uma proposição com mais do que um conectivo, deixa para depois, vai eliminando as outras que é mais rápido. Tem que ser ligeiro também, né? Tem que chegar lá, ó, pá, né? Fazer a coisa. Deu para entender como funciona, então, a tabela verdade? Tem que ter ela na cabeça. Por quê, professor? Com ela na cabeça é mais rápido, né? Essa é a ideia. Muito bem. Considere a seguinte proposição. Legal, mais uma proposição. Neste concurso, Pedro será aprovado ou não será aprovado? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Analisando, segundo a lógica, essa afirmação é um exemplo de contradição, equivalência, redundância, repetição ou tautologia. É isso? Ser ou não ser? Eis a questão. Muito bom. Como é que eu analiso essa proposição aí no caso, né? Veja, é esse modelo, né, que é o ser ou não ser, Maria é bonita ou não é bonita, né? Então nós temos aqui há ou não há. Ser ou não ser, né? Há ou não há. Eu tenho a proposição, a disjunção inclusiva e a negação dela, né? Proposição ou negação. O que acontece? Olha o raciocínio. Pedro, caso, né, Pedro será aprovado é verdade, não será é falso. Deu para entender? Porque é a negação dele, né? Se Pedro, né, será aprovado é falso, não será é verdade. Aí o que acontece? Quando você coloca o ou entre o verdade e o falso, né? Verdade ou falso, falso ou verdade, significa que nós teremos uma verdade no primeiro caso e uma verdade no segundo caso. Como é que se chama a proposição que sempre vai gerar uma verdade? Chama-se tautologia, né? Há ou não há tautologia? Há e não há contradição. Se vocês puserem um e, vira contradição. Se puser o ou, vira uma tautologia. Tautologia é uma proposição que será sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a formam. Isso aí é a definição formal para isso, né? Então, ele está perguntando, isso é um exemplo do quê? De tautologia. Legal? Então, tautologia vai gerar sempre uma verdade, contradição vai gerar sempre um falso, né? E contingência mistura verdades e falsidades. Só para exemplificar, as nossas primitivas são todas contingências, né? E a tautologia e a contradição são os casos especiais aí. Não se esqueçam dessas duas situações. E o modelo básico é
proposição ou a negação dela. Tautologia. Proposição e a negação dela. Contradição. Ok? Professor, temos mais exercício aí? Vamos olhar? Temos. Opa, deixa eu sair do ar que eu fiquei capotado aqui, né? Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se o processo, né, relatado e foi assinado, então foi discutido em reunião. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado, tá certo? E, com base nessas informações, julgue o item a seguir. O valor lógico da proposição que, então, P o que, né? Traduzindo para os conectivos, né? Então, se que, então, P o que, é sempre verdadeiro, né? Ou seja, ele está perguntando para nós se isso daí é uma tautologia. A proposição que é sempre verdadeira é uma tautologia aí no caso, ok? E aí, como é que eu vou fazer essa situação aí em relação a esses elementos? Uma forma de a gente trabalhar é construindo a chamada tabela verdade, né? É um formato aí que nós temos para você trabalhar. O outro formato, aí no caso, seria aplicar o princípio chamado, né? Princípio é esquisito, mas é assim, princípio, né, do absurdo. Como absurdo, professor? O absurdo, você tenta provar que ele não é. Ele está perguntando, isso é uma tautologia? É isso que, né, interessa para nós. Mas eu vou pensar assim, será que ele não é tautologia? Chama-se princípio do absurdo. Então eu vou pegar a proposição que ele nos deu, que é essa daqui, ó, e vou tentar provar que ela é o quê? Falsa. Será que essa proposição é falsa? Se ela for falsa, não é tautologia. Se eu conseguir provar que ela não é falsa, é tautologia. Só tem duas possibilidades, né? Então, isso daí é chamado o princípio do absurdo. O que eu vou fazer nessa situação, né? Quando que, no caso, o condicional é falso? Quando você tem a combinação verdadeira e falsa. Ou seja, né, a primeira proposição para garantir a minha tese tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser o quê? Falsa. Legal? Então, a primeira é verdadeira quando? Quando o que for verdade. E P ou Q vai ser falso, né? Quando é o conectivo ou que é falso. O conectivo ou falso é fácil. Falso é fácil. O P é verdadeiro e o Q... Opa, professor, tá maluco? Tô. Né? Quando é que o P ou Q é falso? Quando o P é falso e o Q também for falso. Deu para entender? E nós chegamos nas formas mais simples de cada um dos elementos, tanto pela primeira parte quanto pela segunda parte. Então, o raciocínio é, quero provar que é tautologia. Legal, então eu vou tentar mostrar que pode ser falso. Princípio do absurdo. Eu não vou tentar provar que ele pode ser verdadeiro, não. Eu vou tentar provar que ele pode ser falso. Né? Como? Eu pego a proposição e forço ela a ser falsa. O condicional é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Foi o que eu fiz. Que é verdadeiro, P o que é falso. Legal? Foi as duas situações que eu criei aqui no caso. Agora, que é verdadeiro está resolvido. Que é verdadeiro. Pela segunda condição, o P é falso ou Q é falso. Pronto. Deu uma contradição. Olha só, o Q tem que ser verdadeiro e na segunda situação o Q tem que ser falso. Dá para acontecer isso ao mesmo tempo? Não. O Q sendo verdadeiro e o Q sendo falso é impossível simultaneamente cada um ter um valor, né? Então não tem jeito, ou os dois seriam verdadeiros ou os dois são falsos. E acontecendo um verdadeiro e o outro falso é contraditório. Portanto, é impossível essa proposição ser falsa, porque a condição dela não existe. Sendo impossível ser falsa, obrigatoriamente ela será sempre verdadeira. Por isso que ela é uma tautologia. Deu para entender a ideia aqui
Opa, deixa eu voltar aqui. Né? Deu para entender essa ideia maluca lá no caso? Né? Então ele fala assim, essa proposição é uma tautologia. Como é que eu pensei no caso? Né? Forcei por absurdo, né? Chamado redução ao absurdo. Eu não tento provar que é verdade, vai dar trabalho. Eu tento provar que é falso. Se você provar que é falso, não é tautologia. Se você mostrar que é impossível ser falso, é tautologia. Foi o que nós fizemos. Então, essa proposição aí, no caso, é uma tautologia? Sim, essa proposição é uma tautologia, né? Opa, deixa eu sair aqui do ar. É sempre verdadeira? É uma tautologia. Por isso que a afirmação dele tá certa, né? A proposição lá no caso, a afirmação tá certa. Então, pessoal, deixa eu aparecer aqui embaixo, no 3. Isso. Aí é uma forma de você provar se é tautologia ou não. Deu para entender? É questão de quem domina bem a tabela verdade e parte desse princípio. Quero saber se é tautologia. Tenta provar que é falso. Quero saber se é contradição. Tenta provar que é verdade. É sempre assim a ideia. Legal? Então, o que ele está afirmando, né? Está correto lá. Certo? Agora, professor, tem outra maneira de fazer? Sim, com certeza. Isso aí aqui de novo, para vocês verem, né? Considerando que P, Q e R sejam proposições simples, julgue o item abaixo. A partir do preenchimento da tabela verdade abaixo, é correto concluir que a proposição P, Q e R, então P ou Q, é uma tautologia, né? E aí, ele já te deu uma tabela, né, pronta para você substituir esses valores. Então, uma outra maneira de você fazer é usando uma tabela verdade. É mais trabalhoso? Sim, mas é seguro, né? Pode demorar um pouco mais, mas ele é seguro no caso, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Dá uma olhada. Deixa eu sumir de novo aqui. Eu peguei verdade, 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 substituí na primeira expressão, substituí na segunda e usei entre eles o condicional. Tá bom? Porque o último conectivo aqui é isso aqui do meio, né? Então, isso é o 1, esse é o 2. Opa, que coisa feia. E aqui é o 3, tá bom? E aí, né? Calculei a primeira expressão, calculei a segunda e depois, então, usei a flechinha. Verdade, então, verdade, gera verdade. Fiz a mesma coisa para o segundo. A primeira proposição é falsa, a segunda, no caso, né, é verdade, falsa. Então, verdade gera verdade. E aqui vale aquelas dicas, né, que nós já trabalhamos. Se você tem o conectivo e aparece uma falsa, já é falso. Se você tem o conectivo e aparece, né, no caso, uma verdade, já é verdade. Tá certo? Se você tem o condicional começado por falso, ele é sempre verdade. Se você tem o condicional terminando em verdade, ele é sempre verdade. Então, se você fez as combinações aí no caso, você vai perceber, né, que todos os resultados são o quê? Verdadeiros, né? Verdades. Logo, se a minha tabela, né, a última coluna dela, que é isso daqui, gerar só verdades, nós temos o caso de uma o quê? Tautologia, né? É isso que ele está perguntando para nós. Vamos ver, né? A partir do preenchimento da tabela abaixo, é correto concluir que essa proposição é uma tautologia. Então, uma outra maneira aí de você resolver isso daí é usando, no caso, né, uma tabela preenchida, né? Uma tabela preenchida. E o problema de tabela é o tempo, né, que a gente perde. Né? Não perde, não. O tempo que a gente investe é diferente. Então, precisa tomar muito cuidado com esses procedimentos. Se você, por exemplo, né, quiser usar o absurdo, você teria que falar que isso daí tem que ser verdade e falso. Né? E aí você ia concluir que os 3 seriam verdade na primeira e os 2 seriam falsos na segunda. E aí seria impossível, né, de ocorrer isso daí. Então, às vezes, a redução absurda é mais rápido, né? A tabela sempre dá um pouco de trabalho, mas é possível você trabalhar a situação. Então, o que é uma proposição?
É uma proposição cuja tabela verdade só geram verdades. O que é uma tautologia? É uma proposição cuja tabela verdade só gera verdades, né? O que é contradição? É uma tabela verdade que só vai gerar falsidades. E a contingência mistura entre verdades e falsidades, tá certo? Então, nesse caso aí, nós estudamos o quê? As propriedades, né, sobre as tabelas verdade, como, né, trabalhar com elas aí no caso, tá certo? É isso aí. Então, fique atento, né? Faça os exercícios, assista às aulas, assiste a aula, faz exercício, para ficar em dia sempre com essas situações. Legal? Por enquanto, professor Ângelo Primo aqui se despedindo, né? Sempre naquela parceria com o JC, né? No caso, YouTube, para deixar você em dia, né? Para os concursos. Legal? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até a próxima oportunidade.